Shalom, povo do Brasil, povo do mundo. O cantor Jessé Aguiar vem sendo alvo de muitas críticas após se declarar assumidamente gay. O pior disso tudo é que o cantor, após crítica por cantar novamente em uma igreja no último dia 6 de agosto, volta às críticas contra até então declarado ex-cantor gospel e assumindo aí a sua homossexualidade. O que acontece? O cantor dessa vez resolve disparar sobre a sua homossexualidade e diz: não é pecado. Então é isso que nós vamos tratar aqui agora. Vou trazer esse detalhe para vocês. Eu espero que você dobre atenção, dobre muita atenção. Já compartilha isso para o grupo de igreja, grupo de irmãos, grupo da família, grupo de amigos, que eu volto. Deixa já o seu like nessa matéria. Já chega já compartilhando. Inscreva-se para o maior número de pessoas. Na verdade, inscreva-se no canal para você não perder nada que nós produzimos aqui. Olha, eu não sou fã de entrar em polêmica, até porque esse canal não é um canal de polêmica. Mas nós tratamos aqui, de vez em quando, assuntos denominados assuntos gospels, notícias gospels, tudo que acontece nesse meio, que eu não concordo muito, mas é assim que se conhece, né? Assim que muitos procuram se informar sobre esses assuntos no meio gospel ou meio cristão, como você preferir. Agora, sobre Jessé Aguiar, o que acontece? O ex-cantor foi convidado para louvar ou ministrar em uma igreja em Goiânia no último domingo, dia 6 de agosto, mesmo após o seu rompimento público com a música cristã. Isso aqui é importante. Mesmo após o seu rompimento público com a música cristã e também mesmo após ter assumido a sua homossexualidade. E é claro que o público cristão se sentiu muito abalado. Na verdade, eu não me abalei com nada, até porque eu tenho a minha opinião. E mesmo após o seu rompimento público com a música cristã, as declarações a respeito de sua sexualidade. Em 4 de junho, Jessé Aguiar assumiu de forma franca que é homossexual em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram. Na ocasião, o artista, que já havia rompido com a música gospel, aproveitou a comemoração. Isso aqui é importante citar. Ele praticamente, após o rompimento com a música gospel, e aproveitou a comemoração do ativismo do LGBT em relação ao chamado mês do orgulho, que gerou muita polêmica, inclusive com o pastor André Valadão. Inclusive, o cantor Jessé Aguiar se posicionou com relação a toda aquela polêmica envolvendo o pastor da igreja Lagoinha. Isso é importante, que o pastor André Valadão vem também sendo muito alvo de polêmica, justamente por causa desse mês chamado Mês do Orgulho. Agora, o que é que está pegando aí? Depois disso, o artista voltou aí a louvar, né, ou ministrar. Eu deixo para vocês comentarem a sua opinião, muito importante. É muito importante o seu comentário quanto a isso. O que vocês acham após ter assumido, primeiramente, ter se desligado da música cristã? Isso foi feito de uma forma muito explícita, muito clara por ele, o seu desligamento, e logo após ter se assumido, na verdade, as suas declarações contra a sua homossexualidade. E aí a sua opinião é importante, o que vocês acham? Qual é a sua opinião? Mas agora que vem o X da questão. Após toda essa polêmica envolvendo a volta do cantor, se é que ele voltou, ninguém sabe.
Se é que ele está de volta, ninguém sabe. Mas o que é importante é que ele recebeu esse convite para ministrar nessa igreja em Goiânia, no último domingo, dia 6 de agosto. E isso vem sendo alvo de muitas críticas, ou seja, muita polêmica, envolvendo tanto a questão dele atender o convite, quanto também a questão de ele ter assumido a sua homossexualidade e mesmo sobre depois dele ter praticamente ser desligado da música cristã. Então, por que atendeu o convite? Por que ainda foi lá? Agora, o pior disso tudo é que depois disso o artista voltou a se envolver em mais uma polêmica, fazendo insinuações sobre o pastor André Valadão, que pregou uma série de sermões sobre os pecados na área sexual, e se queixando da falta de apoio dos demais músicos que atuam no segmento gospel. Ele queria receber aí apoio. Já deixa aí o seu comentário, a sua opinião. O que está pegando agora? Muitos comentários após esse convite, né, aceito por Gessé Aguiar para ministrar nessa igreja de Goiânia, e a apresentação do artista durante a celebração da igreja, que foi compartilhada nas redes sociais, em motivo de diversos comentários de usuários do Instagram em reprovação, aspas, tira a fama para ver o que acontece. Isso lá no Instagram, isso após ser divulgado as imagens que viralizaram, muitos comentários, inclusive esse comentário que está lá bem claro, tira a fama para ver o que acontece, a igreja é lugar de santidade. O outro comentário aqui, entre aspas, a igreja é lugar de santidade, não é palco. Vários comentários, incluindo, tá aí alguns comentários, vou pôr em tela para vocês, para que fique bem claro o porquê dessas polêmicas envolvendo esse convite e após o cantor ter se assumido praticamente se posicionado na questão da sua sexualidade. Olha aí, ó, vários comentários, inclusive esse comentário aqui, olha, o perfil aqui é muito claro, a igreja é um lugar de santidade. Outro comentário abaixo, ó, tira a fama para ver o que acontece. Outro comentário, isso é ser igreja, isso é ser casa, lugar de acolhimento. Comentários diversos, mas eu não quero me ater aos comentários, eu quero me ater a uma nova polêmica, as declarações do artista. Após as críticas por cantar na igreja, Gessé Aguiar declara, e eu vou colocar em tela para vocês, acompanhe aí o que o cantor Gessé Aguiar acaba de citar. Preste muita atenção. Após as críticas por cantar em igreja, Gessé Aguiar declara: minha sexualidade não é pecado, não é errada, declarou o... Agora não podemos dizer se é ex-cantor gospel ou se ele está de volta, mas há uma informação aqui muito importante sobre toda esta polêmica envolvendo o nome do artista. Tá? Na minha opinião, é mais um artista. Eu não vou dar a volta para falar o que eu penso. É mais um artista. O artista, ele tem que ser aceito como ele é, independente de qualquer situação. Agora, sobre a questão da homossexualidade, cada um anda na sua vida. Cada um sabe de si. A Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal. Não cabe a mim e a ninguém sobre a vida de outrem. Eu sei da minha vida, respondo, sou maior de idade. Cada um manda na sua própria vida, cada um sabe. Agora, se tratando de igreja, aí a coisa muda. Se tratando de uma instituição religiosa, a coisa muda. Independente de qualquer coisa, é um novo modelo que está surgindo. Me parece que isso aí já está aceito. Essa é a grande verdade. Desde que um cantor que assume a sua homossexualidade, ponto. Você desliga da música cristã em cadeia nacional nas suas redes sociais, ponto. Ele volta a ser convidado para ministrar, é esse o termo, ministrar, ele foi aceito. Porém,
O que não é aceito dentro dessas questões é quebra de princípios. Princípios não se negocia. Quando existem princípios, valores cristãos não são negociáveis. Essa é a grande realidade. Para quem conhece princípio e sabe muito bem o que é isto, independente de qualquer coisa, seja na questão homossexual, seja na questão moral, seja na questão ética, enfim, não importa. Antigamente, o cabra cometia qualquer tipo de delito, ele era disciplinado. Hoje em dia, a disciplina hoje já não funciona mais. Não existe mais disciplina. Hoje em dia não existe mais. Há quem diga que quem disciplina está arriscado de tomar um bom do processo. Por quê? Porque os princípios e valores foram negociados. Não é questão GCGA, não é questão da escolha dele. Ele escolhe a vida que ele quer. Cada um manda em si, cada um manda na sua própria vida. Aí é o que está em jogo, ou o que está em xeque, são os princípios. Ponto final. Qualquer instituição, se você for lá, com todo respeito às religiões de matrizes africanas, lá tem princípio. Vai lá fazer bagunça? Ninguém vai. No catolicismo tem princípios. Enfim, qualquer instituição, qualquer denominada religião, existe princípios, valores a serem respeitados. Só que hoje em dia, o que mais se vê, por exemplo, músicas. Olha, tem um fato aqui, um dado muito interessante sobre uma das canções do Zé Aguiar. Aí eu vou concluir. De acordo com um dado divulgado pelo Escritório Central de Arrecadação, o ECAD, em abril, a canção Está Tudo Bem, uma das mais cantadas, composta por Jessé Aguiar, figura entre as 10 músicas mais gravadas na história da música brasileira. Não estou falando da música gospel em si, mas sim a música brasileira. As 10 mais gravadas da história, ou seja, lançada em janeiro de 2022, ela já foi gravada 220 vezes. E segundo esse dado do ECAD, o ECAD é uma associação de arrecadação, onde registram suas músicas de direitos autorais, onde é registrado o artista, registra suas músicas, suas melodias, e quem gravar tem que pagar o artista, por onde o artista também recebe pelas suas obras, todos os seus direitos. Então, deu para entender aí, né? Que uma das canções aí do Jessé Aguiar, ela praticamente tá entre as 10 mais gravadas da história. Segundo a coluna GQ do jornal o Globo, isto coloca Jessé em uma categoria especial ao lado das lendas da música brasileira como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Luiz Gonzaga. Deu para você ter uma ideia da força do negócio, né? Deu para você ter uma ideia. Agora, por outro lado, eu vejo o Jessé Aguiar, é minha opinião, como um artista. É mais um artista. Tanto que ele está na galeria aí, sendo pelo ECAD, segundo a GQ, ele está entre os 10, ao lado de grandes nomes da música brasileira, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Agora tem um detalhe muito importante, ele prestou aí uma entrevista à GQ, e nessa entrevista, olha o que ele diz. Segundo a informação, em entrevista à GQ Brasil, o Jessé refletiu sobre sua jornada de autoaceitação. Ele afirmou, entre aspas, todo mundo é destinado a um propósito. Não escolhi minha sexualidade. Não escolhi ser gay. Vi que minha sexualidade não é pecado. Não é errada. Esse sou eu e esse vou ser eu. No processo da autoaceitação, a gente se descobre mais a cada dia e se molda a quem se deve ser no futuro. Só para nós termos uma ideia de mais essa polêmica envolvendo o nome
do artista Gessé Aguiar. Então ele disse que a sua. Já peço aí o seu comentário, já peço a sua opinião quanto a isso. Deixa aí no comentário. E aí? O que vocês acham sobre essa afirmação do Gessé Aguiar, dizendo que a sua questão opcional, a sua opção na área da sexualidade não é pecado? Bom, muitas coisas acontecem hoje dentro do meio cristão. Gessé Aguiar é só mais um caso. Tivemos um caso recente aí também, do JA, que também saiu do armário, entre outros nomes. Enfim. Agora, desde que a área sexual é uma das áreas que mais leva o homem a errar diante de Deus. Independente da opção do Gessé Aguiar, por exemplo, como eu já citei aqui, não é só a questão da homossexualidade, mas tem a questão da área da sexualidade. É uma questão completamente diferente. Quanto à prática. A prática, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, o casamento é uma bênção de Deus. O sexo dentro do casamento tem as bênçãos de Deus. O sexo fora do casamento tem a reprovação de Deus. Isso é bíblico. Da mesma forma, é a questão da prostituição. É um pecado sexual. Então, como assim? A gente fica perguntando, como assim? Quais são as diferenças? A sua opção sexual, segundo ele não cometeu pecado, ou não comete, não está errado e não está em pecado. Por isso, eu acredito que ele vai continuar, e vai continuar cantando, e vai continuar sendo recebido em muitas igrejas, em muitos templos, que na minha opinião, tá? Na minha opinião, pensa diferente daquele modelo de igreja que nós já sabemos que, tradicionalmente falando, que tem os seus princípios preservados. É por aí. A coisa é por aí. Então, o seu comentário aqui é importante, sua opinião. Deixa aí, qual é a sua opinião? Gessé cometeu? Gessé está certo na sua afirmação? Deixa a sua opinião, tá? É muito importante o seu comentário. Lembrando que também é muito importante você compartilhar isso. Compartilha isso. Compartilha, por gentileza. E preciso para o maior número de pessoas, principalmente nos grupos. Esse menino carece das nossas orações. Gessé Aguiar carece das minhas, das tuas orações. A bem da verdade, a igreja precisa orar mais, gente. Muita coisa vindo por aí. Como, por exemplo, isso aí para mim não é um absurdo ouvir isso. Não é, porque você já ouviu dizer que querem mudar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia? Por que querem reescrever a Bíblia? Por que querem mudar a Bíblia? Por que querem alterar a Bíblia? Por que será? Porque a Bíblia preserva princípios. Até porque é a maior base aonde os princípios são preservados, é a Bíblia Sagrada. Não é à toa que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo e o mais lido. Pronto. Daí dá para se ter uma ideia do que nós vemos, o que vem acontecendo nos últimos anos. Desde que alguém quer alterar aquilo que é inegociável, uma coisa é você se adequar aos princípios, outra coisa é você tentar mudar os princípios, fazer com que os princípios se adequem a você. Isso é completamente diferente. Agora, ele tá polêmico, hein? O menino voltou com mais polêmica. E eu vou falar. Independente de Gessé Aguiar, aonde estão os maiores erros? Estão nos altares.
Querem música que toquem, que arrepiem bastante, mas que toca pouco. Músicas que, de fato, não toca o coração de Deus, toca o coração do homem. Temos saudades de músicas, louvores que, de fato, são para exaltar e glorificar o nome de Deus. Hoje o que você mais vê é música que massageiam o ego humano. Pouco toca o coração de Deus. Ah, quanta saudade, irmãos. De verdade. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Quanta saudade. Celebrarei a ti, ó Rei, o Rei dos Reis. Né? Não há Deus maior, não há Deus menor. Quanta saudade, né? Quanta saudade. A igreja está passando por um processo e a coisa vai ficar pior. Deixa no teu comentário, comenta aí. Comenta aí, deixa no comentário. Compartilhe para 3, para 4. Não saia sem se inscrever nesse canal. Como é importante a sua inscrição aqui. Também como é importante a sua notificação para você não perder nada que acontece por aqui. Eu fico por aqui, mas eu prometo que eu volto com mais.